Atualmente vivemos a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E no vídeo de hoje a gente vai entender melhor essa questão dos refugiados e dos imigrantes no século XXI. Então vem comigo! Para entender melhor a questão dos refugiados, vamos diferenciar o que é refugiado de imigrante. E a grande diferença está na vontade ou desejo de se deslocar. O imigrante é aquele que voluntariamente vai emigrar, voluntariamente ele vai se deslocar de um país a outro ou de uma região a outra. Já o refugiado é aquele que, por uma série de motivos, ele é obrigado a se deslocar. O imigrante ele busca geralmente uma melhor qualidade de vida, um melhor padrão de vida. Ele vai atrás de melhores oportunidades de emprego, de trabalho, de estudo, um melhor padrão de vida, maior segurança, enfim, vários motivos que levam a esse imigrante. Hoje, se tu for se deslocar, por exemplo, se tu for um imigrante, provavelmente tu vai querer morar onde? Em um país desenvolvido. Os países desenvolvidos são aqueles países que mais recebem imigrantes, principalmente na América do Norte, Europa e Ásia, né? Alguns países ali da Ásia também bastante desenvolvidos. O Brasil, apesar de não ser um país desenvolvido, ele recebe um grande número de imigrantes. Hoje já são em torno de 2 milhões, na atualidade 2 milhões de imigrantes de diversos lugares do mundo, mas principalmente da América Central, aquela região do Haiti, da África e atualmente também da Venezuela devido a toda a crise econômica da Venezuela. Segundo a Organização dos Estados Americanos, até 2020 em torno de 5 milhões de venezuelanos vão se deslocar da Venezuela, mas esses venezuelanos, nesse deslocamento, eles vão ser classificados como refugiados. A principal diferença, como eu te falei, é a vontade, o desejo. Hoje a Venezuela ela passa por uma grande crise econômica, social, política, que faz as pessoas se deslocarem. O refugiado é aquele que não tem a vontade, o interesse de se deslocar. Segundo a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a perseguições relacionadas a questões de raça, religião, nacionalidade, grupo social, como também a grave e generalizada violação dos direitos humanos e conflitos armados. Então, os refugiados são esses que se deslocam, que fogem dessas situações, como situações de guerra, guerra civil principalmente, situações de desastres, situações de perseguições, sejam perseguições religiosas, políticas, étnicas, como que acontece no Sudão do Sul, por exemplo. O Sudão do Sul a gente tem principalmente uma região chamada de Darfur, onde tu tem uma grande perseguição étnica contra os negros, mesmo que eles sejam da mesma religião do Sudão, o Sudão Central. A gente vai ter um vídeo somente falando sobre a questão do Sudão do Sul, né? Acontece que o governo do Sudão ele persegue essa população de Darfur simplesmente por ser negro, ou seja, tu está tendo aqui uma perseguição étnica. Então essas pessoas elas se deslocam. Hoje 57% de todos os deslocamentos do mundo eles são refugiados de apenas 3 países, que é a Síria, o Afeganistão e o Sudão do Sul. A Síria é o país que mais tem deslocamentos. Para te entender um pouco melhor a questão da Síria, dá uma olhadinha no nosso vídeo sobre a Síria e toda a crise que desde 2011, toda a guerra que desde 2011 já matou milhares de pessoas e levou alguns milhões de pessoas a se deslocarem. São 7,3 milhões de deslocamentos nos últimos anos na Síria. Então, esses 3 países, a Síria, o Sudão do Sul e o Afeganistão, são os principais locais de onde os refugiados eles saem. E geralmente os refugiados eles saem sob condições muito precárias. Eles se deslocam sem a menor condição, eles se deslocam sem auxílio, eles se deslocam muitas vezes atravessando o mar, atravessando áreas desérticas, enfim, eles têm que fugir dessa situação de violência. Uma das situações mais conhecidas e possivelmente mais importantes, talvez para o teu vestibular, para te entender, é a questão dos refugiados que vão atravessar o mar Mediterrâneo em direção à Península Ibérica, né, em direção à Espanha, ou em direção à Grécia, por exemplo, se deslocando, saindo do mar Mediterrâneo, saindo da Síria ou da África e partindo para o mar, então, para uma busca de uma melhor qualidade de vida, fugir dessa situação de violência. O que acontece? Muitas vezes essas pessoas elas pagam
para atravessar nessas regiões. Muitas vezes tu vai pegar embarcações precárias, sem a menor condição e sobrecarregadas com muitas pessoas. E tu tem nos últimos anos vários casos de acidentes envolvendo essas embarcações, né? Que são embarcações precárias que vão atravessar ali o mar Mediterrâneo em direção à Europa. Aquela região entre Ceuta e Melilla, aquela região entre o Marrocos e a Espanha, tu tem um grande número de mortos ali naquela região. Já na Grécia, entre Turquia e Grécia, tu também vai ter um grande número, esses vindos principalmente do Oriente Médio. Alguns anos atrás a gente teve uma situação que ficou muito conhecida de um bebê que apareceu numa praia da Grécia, um bebê morto aparecendo na praia da Grécia. Ele foi um grande símbolo dessa crise dos refugiados, que somente nos últimos anos tu teve um aumento de 50% nos últimos 10 anos desses refugiados. Esses refugiados, 85% deles vieram então de países subdesenvolvidos. Já são 68 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar. Mais da metade dessas pessoas são crianças, 52% são crianças que convivem com violência e riscos de abuso, negligência, violência, exploração. Essas crianças, elas precisam de um cuidado especial porque são crianças que já nascem em situações de violência e se deslocam em situações de violência. É bem difícil de tu conseguir também recuperar essas crianças, né? A ONU ela faz alguns projetos a partir da Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Eles buscam então dar um auxílio a esses refugiados, dar um refúgio a esses refugiados. E ao contrário do que se imagina, onde a gente imagina que esses refugiados todos vão para a Europa, porque é onde a gente ouve falar muito, os 3 países que mais recebem refugiados são a Turquia, o Paquistão e a Uganda, né? A Turquia e o Paquistão, principalmente a Turquia, pela proximidade com a Síria, é onde mais os sírios acabam se deslocando para a Turquia, e o Uganda pela proximidade ao Sudão do Sul, que é onde tu tem um grande deslocamento. Então, o refugiado é aquele que é obrigado a se deslocar. Já o imigrante é aquele que tem a vontade ou o desejo de se deslocar. É interessante saber essa diferença e entender que o imigrante ele vai se deslocar geralmente para país desenvolvido em busca de uma qualidade de vida, em busca de outras oportunidades de vida. Já o refugiado ele vai buscar qualquer lugar que possa trazer segurança, que possa fazer com que ele fuja daquela situação de violência. Se esse conteúdo fez sentido para ti, te inscreve aqui no canal, segue lá no @profmadruga no Instagram e valeu, meus queridos, até a próxima. Um abraço.